Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, dando sequência ao nosso estudo de trigonometria, tá? Nas aulas anteriores nós vimos trigonometria no triângulo retângulo, como é que a gente calcula o seno, cosseno e a tangente no triângulo retângulo. Hoje nós falaremos sobre como é que a gente pode usar a trigonometria em triângulos de qualquer forma, tá beleza? Para isso nós contaremos com o auxílio da lei dos senos e lei dos cossenos. Vem comigo conhecer essas duas leis. A lei dos senos ela determina que um triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Essa razão será constante, ou seja, independe do ângulo e do lado oposto que iremos trabalhar. Como assim, professor? Bem simples, galera. Olha só. A gente vai ter aqui ó, o B, o ângulo para o lado oposto a ele é o Bzinho. Então, B sobre o seno de B vai ser igual ao A sobre o seno de A, que é igual ao C sobre o seno de C. Qualquer uma dessas relações que a gente utilizar aqui vai dar exatamente o mesmo resultado se eu estiver trabalhando em cima do mesmo triângulo. É isso que me diz a lei dos senos, beleza? E aí, sempre que eu trabalhar com dois deles, eu consigo achar o lado que eu não tenho ou o valor do seno do ângulo para aí, a partir daí, tentar descobrir quem é o ângulo com auxílio de uma tabela trigonométrica, tá ok? Beleza? Vamos ver na prática como é que a gente usa a lei dos senos? Olha só. No triângulo abaixo, o lado AB mede 6 centímetros e os ângulos B e C medem respectivamente 60 e 45 graus, beleza? Então, olha lá só. O lado AB mede 6 centímetros. A gente tem que esse tamanho aqui é 6 centímetros, beleza? Ele falou que os lados B e C medem respectivamente 60 e 45 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus e esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, tá bom? Ele deu aqui uns valores de seno de 60 e seno de 45, beleza? Ele perguntou a medida do lado AC. Então, esse tamanho aqui que vem do A até o C é o que a gente quer, que eu vou chamar de x, tá beleza? O que me diz a lei dos senos? A lei dos senos me diz o seguinte, ó, o x sobre o seno de 60, que é o ângulo oposto a ele, deixa eu só mudar a cor aqui, vamos lá, o x sobre o seno de 60 tem que dar o mesmo valor do que o 6 sobre o seno de 45. Beleza? Tá ok? E a gente sabe esses valores? Sei, ó, o exercício deu pra gente. Ó, seno de 60 vale 0,87. Então, x sobre 0,87 tem que ser igual ao 6 sobre o seno de 45, que ele também deu pra gente, que é 0,71. Então, se eu quero saber o x, como eu quero saber o x, basta pegar esse 0,87 que está dividindo e mandar para lá multiplicando 6. Ó. Então vai ficar 6 vezes 0,87 dividido pelo 0,71. Tá? Fazendo aquela conta ali, o valor do nosso x vai dar 7,35. Beleza? 7,35 centímetros. Tá ok? Então, com isso, temos aí o valor do x, que era o lado AC que estávamos procurando, tá bom? Finalizando assim a questão. Então, perceberam? Ó? Eu saí de um lado que eu tenho e do valor de um seno e consegui achar o outro lado e o valor do outro seno também já tinha ali. Então, eu sempre tenho que trabalhar na lei dos senos com dois lados. Um que eu quero e o outro que eu não. Um que eu tenho o valor e o outro que eu quero encontrar. Ou eu vou ter o valor dos dois lados e um dos senos para descobrir qual é o ângulo em questão do outro lado, beleza? Vai ser sempre um tipo desses aí para a gente poder trabalhar, tá beleza? Vamos à próxima questão? Sabendo que no triângulo retângulo abaixo temos AB igual a AC igual a 1, e que o ângulo alfa mede 120 graus, determine a medida AD. De novo, ele deu para a gente aí, ó, valores do seno de 45 e seno de 120. Ah, professor, mas o triângulo ali é retângulo. É, mas olha só, ele quer saber o AD. O AD, ele não é nenhum dos lados do triângulo retângulo. Ele é o lado desse triângulo que vai ser formado aqui embaixo, ó, o ABD. Com esse ângulo alfa aqui, que o exercício deu que vale 120 graus.
Então, viu, dentro de um triângulo retângulo, eu vou trabalhar com outro triângulo que não é retângulo. Então, aí eu preciso ou da lei do seno ou da lei do cosseno para poder resolver essa questão, tá beleza? Então, vamos lá? O que eu conheço? Eu sei o valor do AB? Sabemos, isso aí, vale 1. E ele deu também o valor do AC, que também vale 1, que ele falou aí pra gente, tá bom? Então, gente, olha só, esse triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo com dois lados iguais, significa que ele é um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles retângulo, os ângulos aqui, ó, tem que ser iguais. De qual valor? 45 graus. A gente já tinha visto isso lá, beleza? Então, ali é 45 graus e aqui também vai ser 45 graus, tá bom? Beleza? Então, olha só, eu tenho esse ângulo alfa, que a gente sabe que vale 120, e tenho o ângulo aqui de 45 graus. Então, olha só, eu quero saber o valor do AD. Então, aqui eu vou chamar de x, beleza? Chamei ele de x, vou fazer minhas contas agora. Ó. Eu sei que o x sobre o seno de 45 graus tem que dar o mesmo resultado que o 1 sobre o seno de 120 graus. Olha, o seno de 45 graus, o exercício mandou a gente usar como 0,71. Então vai ficar x sobre 0,71 igual a 1 sobre o seno de 120 graus, que ele deu para a gente aqui 0,87. Tá bom? Então, quem vai ser o x? O x vai ser, ó, esse 0,71 está dividindo, passa para lá multiplicando. Multiplicar por 1 não muda nada, então 0,71 dividido por 0,87, beleza? E 0,71 dividido por 0,87 dá 0,82, tá bom? Temos aí então o valor do nosso x, aquela medida do lado AD, perdão, tá bom? Então, lado AD mede 0,82 unidades de medida. Ele não falou nada se era centímetros, metros, o que que era, então seriam ali unidades de medida, tá? O nosso UM, beleza? Ok? Ficou claro aí? Vamos ao terceiro exemplo, então. Três ilhas ABC aparecem num mapa em escala de 1 para 10 mil. O que isso significa, escala de 1 para 10 mil? Significa, gente, que a cada 1 centímetro do mapa vai corresponder, na verdade, a 10 mil centímetros reais, beleza? Ok? Então significa que esse 12 aqui, se eu quiser saber qual é o tamanho real dele, basta multiplicar por 10 mil, tá bom? Beleza? Isso aí. Então 12 centímetros seria 120 mil centímetros, mas a gente vai trabalhar em centímetros mesmo, com esse número pequeno, e só no final que a gente vai usar aquela relação, tá beleza? Das alternativas, a que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B é. Então, a gente tem que fazer a conta e descobrir. Ó. Percebam o seguinte, ó. Ele deu para a gente aqui as medidas em centímetros e pediu a resposta em quilômetros. Então, no final, a gente ainda vai ter que fazer uma conversão aí, tá bom? Então, o que a gente sabe? Eu sei essa medida aqui e eu quero saber a distância entre as ilhas A e B. Então, A e B é esse daqui, ó. Então, eu vou botar meu x aqui, tá bom? Olha só, o ângulo oposto a esse x é o ângulo que está aqui no C. Beleza? Então, olha só, eu preciso saber quem é esse ângulo. Vocês conseguem me dizer qual o valor desse ângulo C? E aí? Ah, mole, gente, olha só. A gente sabe que o ângulo, um triângulo, tem que ter 180 graus, a soma dos ângulos internos. Ó. Aqui eu tenho 105, aqui eu tenho 30, então está dando 135. Para 180 faltam quanto? Isso aí, ó, 45 graus. Então aqui, esse ângulo a gente sabe que é 45 graus. Isso significa que o x sobre o seno de 45 vai ser igual ao 12 sobre o seno de 30, beleza? Seno de 45 graus, a gente acabou de utilizar na outra questão, ele vale 0,71, então ó, x sobre 0,71 igual a 12
Seno de 30. A gente não usou em questão nenhuma, professor, mas vocês sabem da tabela trigonométrica lá, ó. Não é 1 sobre 2? Então ele é 0,5. Beleza? Então quem vai ser o meu x? É só pegar esse 0,71 e mandar para lá multiplicando. Olha só, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então 12 dividido por 0,5 dá 24. Vezes esse 0,71 que vai vir ali, ó. Tá bom? Nosso x, então, ele vai ser igual a 24 vezes 0,71. Beleza? E 24 vezes 0,71 dá 17,04. Tá bom? 17,04 centímetros. Só que esse daqui é o tamanho do x aqui na figura. Se eu quiser saber o tamanho dele real, tá? O que a gente tem que fazer? Hein? Falem aí. Isso aí, a gente vai ter que pegar esse valor e multiplicar por 10.000 da escala ali, ó. Então vai ser o 17,04 vezes o 10.000. Beleza? Que dá 170.400, tá bom? Isso aí em centímetros, só que a gente precisa em quilômetros. Como é que a gente faz então? Ó, passar de centímetros para quilômetros, basta vocês dividirem por 100.000. Já vai passar direto. Quem não lembrar, você pode fazer a conversão para metros e depois para quilômetros. Ó. 1 centímetro tem 100 metros. Perdão, 1 metro tem 100 centímetros. Então, isso aqui, centímetros, se eu quiser passar para metros, basta que eu divida por 100. Ó. Dividindo aquilo ali por 100, é só eliminar aqueles dois últimos zeros. São 10.704 metros. Beleza? E para passar para quilômetros agora, divide por 1.000. Ó, dividido por 1.000 vai ser 1,704, que dá aproximadamente 1,7 quilômetros. Então, a nossa resposta certa aqui é a letra E. Beleza? Tá bom? Então, ó, lei dos senos é assim, gente, molezinha, é só fazer essas relações e trabalhar de boa aí, tá bom? Ok? Vamos ver agora a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Ela determina que em um triângulo qualquer, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, na prática vai ser assim, ó. Se eu quiser pegar esse ângulo, esse lado A aqui, ele ao quadrado vai ser igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno desse ângulo alfa. Qualquer lado que eu escolha, é só eu seguir sempre essa relação. Ele ao quadrado é igual aos outros dois ao quadrado, menos 2 vezes os outros dois, vezes o cosseno do ângulo que está oposto a ele. Beleza? Ok? Olha aqui a relação aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do alfa. Ó. O A está aqui, ele ao quadrado. Os outros dois lados ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo que está de frente para ele. E a mesma lógica com os outros lados, tá bom? Vamos ver isso na prática? Como é que a gente fica? Olha só. Dois lados de um triângulo medem 20 e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Olha só, a gente nem precisa do desenho não, mas eu vou fazer o desenho aqui para vocês poderem visualizar melhor, beleza? Então, olha só, eu vou ter aqui um lado medindo 12 centímetros, outro lado medindo 20 centímetros e o meu terceiro lado ali fechando, beleza? E o ângulo formado aqui entre os lados, deixa eu botar aqui os valores. Aqui é 12, aqui é 20. E o ângulo entre eles, o exercício me falou que valia 120 graus. Beleza? Tá ok? E aí o que ele quer saber? A medida do terceiro lado. Ele quer saber a medida desse lado que está aqui na frente do 120, ó. É o x, tá?
O que me diz a lei dos cossenos? Ela me diz o seguinte, ó, o lado que eu quero, que no caso ali é o x ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, ou seja, o 20 ao quadrado mais o 12 ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, ou seja, menos 2 vezes 12 vezes 20 vezes o cosseno do ângulo de 120 graus. Beleza? Então, olha só, o x ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado, 144. Menos, ó, 2 vezes 12, 24. 24 vezes 20 dá 480. Beleza? Vezes o cosseno de 120 graus. Tá? Como a gente ainda não está trabalhando com círculo trigonométrico, vocês deem uma olhada na tabela de senos e cossenos, que eu vou deixar anexada ali. Você vai ver que esse valor do cosseno é menos 0,5. Beleza? Então, ó, o meu x ao quadrado ele vai ser igual a 400 mais 144, 544. Menos, né? Menos com menos aqui, mais, então na verdade aqui vai ser mais. 480 vezes meio dá 240. 544 mais 240 dá 784. Então, nosso x ele vai ser a raiz quadrada de 784. Não é isso? Ó? Era ao quadrado, passa para o outro lado, vira raiz quadrada. E raiz quadrada de 784, vocês sabem ou conseguem determinar que é 28. Então, nosso x ali mede 28 centímetros. Finalizamos assim o que a questão queria, que é o valor do lado da nossa questão, do lado do nosso triângulo, beleza? O lado do terceiro, o tamanho do terceiro lado do nosso triângulo. Tá ok? Tem mais um exemplo para a gente fazer junto. Vamos lá? Espero que vocês tenham conseguido compreender aí. Então, gente, é sempre isso, ó. Um lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado, mais o terceiro lado ao quadrado, menos o produto dos dois lados que a gente conhece, vezes 2, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está pegando, beleza? E aí é só trabalhar e fazer continha. Ó. Isso aqui tudo é fazer conta, não tem jeito, beleza? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Determine a medida do lado AC e a medida do ângulo com vértice em A. Então, olha só, ele quer saber a medida do lado AC, esse lado aqui que ele chamou de Bzinho, e quer saber o valor deste ângulo aqui. Ó. Beleza? Então vamos lá. Ó. Ele quer saber a medida desse ângulo e desse lado. Tá bom? São essas duas coisas que a gente quer saber. Beleza? Eu vou começar determinando o lado. Olha só. O que a gente viu no item anterior? O lado que eu quero ao quadrado. Então, o nosso b ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado somados. Então, vai ser igual a 10 ao quadrado mais o 8 ao quadrado menos 2 vezes o 10 vezes o 8, né? Vezes o cosseno do ângulo que está de frente. Quem é o cosseno do ângulo que está de frente? Vai ser o cosseno de 50 graus. Beleza? Então, ó, o nosso b ao quadrado, ele vai ser 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. 100 mais 64, 164. Beleza? Menos 8 vezes 10 é 80, vezes 2, 160. Vezes o cosseno de 50 graus, tá? Cosseno de 50 graus, que com auxílio de uma tabelinha vocês conseguem pegar. Ele vale aproximadamente 0,6428. Então, 0,6428. Então, isso aqui vai ficar 164 menos o resultado daquele produto ali. Beleza? Que dá 102,5. 102,85. Então, quem vai ser o nosso B? O nosso B vai ser a raiz quadrada disso aí, tá?
164 menos 102,85 dá 61,15. Beleza? Então, o valor do B é aproximadamente igual a 7,82. Tá ok? Isso aí é a primeira coisa que a questão pediu para a gente, o valor do lado, o valor do B. Tá ok? Vamos determinar agora o valor do ângulo ali que a gente vai trabalhar. Vou mudar a cor aqui para não confundir, tá bom? Então, olha só. A lógica vai ser a mesma, só que se eu quero aquele ângulo lá, eu tenho que trabalhar com o lado que está oposto a ele primeiro. Então, primeiro vai ser o 8 ao quadrado, que dá 64. Beleza? Deixa eu representar primeiro para vocês. Então, vai ser o 8 ao quadrado igual a um lado ao quadrado, que é o 10, mais o outro lado ao quadrado, que é o b, só que a gente acabou de achar aqui, ó, 7,82 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes o 7,82 vezes o cosseno do ângulo, que a gente não sabe quem é esse ângulo. É isso que a gente está querendo saber. Então aqui ó, vai dar 64. 10 ao quadrado dá 100. Tá bom? 7,82 ao quadrado dá 61,1524. Então somando dá 161,1524. Menos 7,82 vezes 10 dá 78,2 e 78,2 vezes 2 dá 156,4. Então 156,4 vezes o cosseno do ângulo A. Beleza? Vou trocar aqui, ó, vou jogar o cosseno do ângulo A, essa conta aqui para o lado de lá e a outra para o lado de cá, tá bom? Então o cosseno do A vai ficar positivo. Ó, e aqui vai ficar 161,1524 menos o 64. E esse número aqui que estava multiplicando o cosseno, ele passa para o lado de cá dividindo. Ó. 156,4. Beleza? Fazendo essa conta aí, a gente acha aproximadamente 0,62. Tá bom? E aí vem o seguinte, com a ajuda de uma tabela trigonométrica, você vai olhar na coluna dos cossenos e vai caçar esse 0,62. O valor do ângulo que o cosseno chega mais próximo de 0,62 é o ângulo de 52 graus. Beleza? Qualquer outro ângulo que a gente pegue lá, o valor do cosseno ele ultrapassa bastante o valor que a gente acha aí com o auxílio de uma calculadora, de 0,62. Tá bom? Então, ó, fiz a conta toda, cheguei com o cosseno de A é 0,62. Pego a minha tabela trigonométrica e olho lá. O valor que mais perto, mais próximo chega desse valor aqui é o ângulo de 52 graus. Beleza? Tá ok? Galera, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Lei dos cossenos e lei dos senos. Não tem muita dificuldade, tá? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente tenta ajudar vocês. E espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não se esqueçam, inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo que sai toda semana, ok? Obrigado, até a próxima, pessoal!